Boa noite a todos, sejam bem-vindos à comunhão fraternal, aqueles que estão vindo pela primeira vez. Geralmente nós fazemos na terça-feira o Evangelho e o Espírito e o passe em seguida. Mas hoje nós estamos numa noite especial, né? Palestra do nosso irmão Luiz Pessoa, então será propriamente a sua palestra, né? Porque a palestra vai ser tudo. Então, o passe provavelmente será um passe geral, tá? Então, aquele passe que nós já estamos acostumados não será dado. E para preparar o ambiente, nós vamos pedir que a Elisa faça a leitura do Pão Nosso. Em seguida, a Eliane vai fazer a peça do Ismael e a Maria José vai fazer a apresentação do nosso irmão Luiz Pessoa. Tenho certeza que a palestra será excelente e quero reforçar aqui o seguinte, como toda boa palestra, o final, que é a chave. Né, Luiz? Boa noite a todos. Vou preparar nosso espírito, nosso ambiente. Vamos à leitura do livro Pão Nosso. É uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. É no Paraíso, e o item 81, está no capítulo 23, versículo 43 de Lucas. E respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. À primeira vista, parece que Jesus se inclinou para o chamado bom ladrão, através da simpatia particular. Mas não é assim. O mestre, nessa lição do Calvário, renovou a definição de paraíso. Noutra passagem, ele mesmo asseverou que o reino divino não surge com as aparências exteriores. Inicia-se, desenvolve-se e consolida-se em resplendores eternos no imo do coração. Naquela hora de sacrifício culminante, o bom ladrão rendeu-se incondicionalmente a Jesus Cristo. O leitor do Evangelho não se informa com respeito aos porfios, trabalhos e as responsabilidades novas que lhe pesariam nos ombros, de modo a cimentar a união com o Salvador. Todavia, convence-se de que, aquele momento em diante, o ex-malfeitor penetrará o céu. O símbolo é formoso e profundo e dá a ideia da infinita extensão da divina misericórdia. Podemos apresentar-nos com volumosa bagagem de débitos do passado escuro ante a verdade, mas desde o instante em que nos rendemos aos desígnios do Senhor, aceitando sinceramente o dever da própria regeneração, avançamos para a região espiritual diferente, onde todo jugo é suave e todo fardo é leve. Chegando a essa altura, o espírito endividado não permanecerá em falsa atitude beatífica, reconhecendo, acima de tudo, que com Jesus o sofrimento é retificação e as cruzes são claridades imortais. Eis o motivo pelo qual o bom ladrão, naquela mesma hora, ingressou nas excelsitudes do paraíso. Boa noite a todos. Vamos cerrar nossos olhos para a bênção do anjo Ismael. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores na luta deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços, abriga-nos do mal, levanta nossos espíritos à majestade do teu reino, e infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a esse que se acha ligado ao pesado fardo da matéria, orientação perfeita do caminho e da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos, e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol dos imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas,
Atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo com seus erros, paixões e ódio alastra o caminho de espinhos, escurecendo nossos horizontes com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no teu Evangelho, possamos trilhar e vencer as cabriosidades do caminho e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e do justo, abre teu seio divino, recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. Boa noite a todos. Então, hoje, com muita alegria, nós estamos recebendo o Luiz Pessoa Guimarães e a sua irmã, que veio fazer companhia. E eu vou falar rapidamente aqui, para não tomar o tempo dele, que está todo mundo ansioso para ouvir, e não a mim, né? Luiz Pessoa Guimarães, ele é administrador de empresas, é industriário, colaborador da União Espírita de Piracicaba, é pesquisador, estudioso e palestrante espírita, comentarista do programa radiofônico Visão Espírita pela Rádio Brasil Santa Bárbara do Oeste, fundador do projeto Vadmecum Espírita, que é conhecido em 72 países, contendo um guia bibliográfico com mais de 611 livros pesquisados sobre mais de 2.600 assuntos. Só isso, né? O livro está na 9ª edição, e ele vai falar um pouquinho sobre isso para nós também. E peço a todos que o recebam e o ouçam com muito carinho para corresponder à delicadeza, né, e à disponibilidade de ter vindo hoje falar para nós sobre o tema de materializações e ectoplasmia. Quero agradecer o Marco Aurélio também pela Helena de estar aqui, né, para gravar esse momento para nós, para a gente depois rever com carinho. Boa palestra a todos. Luiz, que Deus te abençoe. Né? De antemão, já te agradecemos essa disposição de estar aqui e que você esteja assim aberto à iluminação e que Jesus te abençoe sempre. Obrigado. Primeiramente, eu quero agradecer a direção da casa pelo convite que me formulou. Eu sou fã de Poços de Caldas, eu e minha esposa, de vez em quando a gente vem aqui e gostamos muito do lugar. Então viemos a passeio, né? E aí me foi formulado o convite para fazermos a palestra. E eu sempre gosto de falar do meu trabalho, né? Eu vim do presbiterianismo e, como todo bom presbiteriano, a organização é fundamental, né? Então, quando eu comecei a ler os livros espíritas, eu pensei assim, esses espíritos vão falar de coisas espirituais, uma hora eles vão se contradizer, né? Uma hora um vai falar coisa diferente dos outros. Então eu comecei, à medida que eu ia lendo os livros, eu comecei a catalogar os conceitos. Então o Espírito falava sobre o amor, eu enumerei os livros que eu fui lendo, né? Então o livro dos Espíritos é o número 1, e assim por diante, até 600 e poucos livros. E aí eu fui acrescentando os assuntos. Então no livro 1, na questão 280, o amor, né, estava lá. Livro 1, questão 280. E aí fui me organizando, por quê? Porque amanhã eu podia precisar dessa informação. E sem querer eu montei um trabalho que ficou realmente muito bom, porque quando eu queria fazer minhas palestras, então ficava fácil. Eu ia fazer uma palestra sobre chifópagos, por exemplo, eu ia lá e eu tenho o número do livro e o número da página do livro que eu encontrava aquele assunto, então era só reler, né, relembrar e fazer uma palestra sobre o assunto. E essa brincadeirinha, ela ficou boa, né? Para a minha utilização eu gostei, então eu imprimi e fiz 20 cópias de um calhamaço, mais ou menos assim, em offset, e dei para 20 pessoas estudiosas da doutrina. Então eu disse assim, olha, eu gostaria que você lesse esse material e visse se ficou bom. Se você, na sua opinião, acha que valeria a pena publicar. Então os 20 me retornaram dizendo que ficou muito bom, que valeria, e eu então iniciei a publicação do Vadmecum Espírita. Para 2.400 assuntos diferentes, eu dou o nome do livro, o nome do autor
e o número da página que você vai encontrar sobre aquele assunto. Então, por exemplo, você quer fazer uma palestra no centro sobre sonhos, eu te indico 125 livros, onde você tem o título do livro, o nome do autor e o número da página para estudar. As definições de Então, depois de foram você ler atualizadas. 125 livros, ninguém vai te fazer uma pergunta que você não saiba responder, né? Porque realmente fica bem mais cômodo. E o material realmente ficou muito bom. Aí eu resolvi transformar também num site. E eu transformei no site na internet www.vademecumespírita.com.br. Então, quem quiser pesquisar os assuntos, ele está nesse site. Depois começamos um programa radiofônico e realmente foi uma experiência muito bonita no rádio, né? Começamos a falar sobre o espiritismo no rádio. E eu nunca imaginei que o rádio tivesse tanta penetração, né? Aí eu entendi. As mulheres, elas ouvem o rádio e é domingo, né? Dia que a família vai em casa e tal, e elas podem cozinhar. Então elas cozinham e ouvem o rádio. E ficou assim realmente muito legal. E eu achei assim uma coisa impressionante, porque quando começaram a surgir as perguntas, eu disse assim, meu Deus do céu, como a responsabilidade nossa na divulgação da doutrina. Sobre a nossa experiência na rádio, eu vou comentar só um pequeno fato. Uma senhora, ela depois de ouvir 16 programas nossos, ela ligou e contou a história. Ela estava ouvindo o rádio e começou a ouvir-nos falar de reencarnação, que o inferno não existe. Aí ela chegou, chamou o marido e disse assim, marido, vem aqui, escuta o que esse homem está falando no rádio. Aí eles começaram a escutar e ela disse assim, alguma coisa está errada. Como é que esse homem pode falar isso no rádio e o nosso filho é considerado louco? Aí ela contou a história dela. O filho dela, com 21 anos, começou a ter visões. Aí ela levou no padre, ela era católica, o padre levou no psiquiatra, e o psiquiatra receitou remédios fortíssimos. A essas alturas, quando ela escutou o nosso programa, o menino já estava com 28 anos. Quer dizer, ele estava tomando remédio há 8 anos. Aí ela nos escutou falando o que o menino falava, o espírito falava pelo menino. Aí ela disse assim, alguma coisa errada. O nosso filho é louco, e esse homem fala a mesma coisa na rádio. Então ela ligou para nós. E eu perguntei para ela, e a entidade que se manifesta por intermédio dele, o que ela fala? Aí ela disse, manda a gente levá-lo nos ceareiros de Jesus. Eu disse assim, minha senhora, então leva correndo, porque é o melhor centro que tem aqui em Americana. Então o rapaz foi encaminhado ao centro espírita. Em função de a doutrina não ser divulgada como nós gostaríamos, né, esses fatos acontecem. Porque o espiritismo ainda é ignorado, né? Então realmente foi muito gratificante e é um exemplo que eu cito para vocês. Além do programa radiofônico, que pode ser sintonizado no www.visãoespírita.com.br, nós temos também um Twitter. O velhinho aqui é modernizado, né? Vocês pensam que é coisa antiga, viu o cabelinho branco, né? Tá lá, twitter.com/vmespírita. Quem quiser nos seguir, nós temos lá 2.800 seguidores, onde nós podemos divulgar todo o trabalho que nós temos. E realmente é uma coisa muito importante que nós podemos utilizar divulgando a doutrina espírita. Nós vamos falar hoje sobre materializações conhecidas cientificamente como ectoplasmia. É um fenômeno de efeitos físicos que aconteceu muito no passado, né, por volta de 1850, 1880, e aconteceu exatamente como acontece na igreja. Quando a igreja vai fazer uma festa, o que vocês assistem? Fogos, né? Aquele foguetório chamando a atenção. Por quê? Exatamente, ela está dizendo assim, olha, estamos aqui, estamos em festa, faz barulho, né? E esses fenômenos ocorriam exatamente para impressionar as pessoas, chamar a atenção das pessoas e mostrar para as pessoas que a vida continua, né? Então espíritos
já desencarnados, apareciam para as pessoas, conversavam com elas e se deixavam tocar. E isso é um fenômeno bastante compreensível, né? O apóstolo Paulo já nos definiu, assim como existe o corpo material, existe o corpo espiritual, né? Então nós, encarnados, temos esse corpo espiritual e o corpo material. Aqueles que desencarnaram têm o corpo espiritual somente, o corpo material morreu, né? E através desse corpo espiritual, se utilizando desse fenômeno da ectoplasmia, eles então apareciam, cumprimentavam-nos, conviviam conosco, apertavam as nossas mãos, e vocês vão ver tudo isso aqui nessa apresentação. Quando nós falamos de materialização, nós não temos condições de falar de outra pessoa senão o senhor William Crookes. Ele nasceu em 1832 e desencarnou em 1919. Ele foi considerado o maior cientista do século XIX. Ele era formado em física e química, né, um especialista no assunto, e foi considerado na Inglaterra como o maior cientista do século XIX. Ele, com Charles Richer, ele fundou a metapsíquica, que viria a se tornar a nossa parapsicologia. Ele se formou no Royal College de Química com 15 anos. Então ele era jovem ainda, né, e era realmente um estudioso. E ele recebeu do pai dele uma herança que realmente favoreceu todo o trabalho que ele tinha que fazer, porque essa herança o sustentou. Permitiu que ele pudesse se dedicar a esse trabalho que nós vamos ver, porque não teve necessidade de lutar pela sua sobrevivência. Ele, em 1861, ele descobriu o elemento tálio, que é considerado na nossa tabela como o número 81. Inventou o radiômetro, que verifica os raios luminosos e caloríferos, e em 1875 ele criou o tubo a vácuo, que até hoje ainda é usado na nossa física atômica, os princípios que ele criou. E ele disse o seguinte, ele se envolveu com o fenômeno espírita porque eles queriam provar que os fenômenos espíritas eram provocados por mistificações, por fraudes, né? Então ele, como cientista, ele encarou o problema. E ele dizia o seguinte, que era dever dos homens de ciência, que aprenderam a forma correta de pesquisar, examinar os fenômenos. Então ele não teve medo do fenômeno. Ele foi de encontro ao fenômeno exatamente para examinar. Que é o que a ciência até hoje, né, se esquiva. Em 7 de 69, com Mary Marshall, ele pesquisou os fenômenos de rap, levitação e escrita direta. Escrita direta, para aqueles que não conhecem, os espíritos faziam o seguinte, eles colocavam uma folha de papel entre duas ardósias. Então você imagina assim, duas ardósias com uma folha de papel no meio, e aí os espíritos escreviam naquela folha. Quando você tirava uma da ardósia de cima, a folha estava toda escrita com uma mensagem, mostrando exatamente que a matéria não era obstáculo para eles. Em junho de 1870, com Henry Slade, ele decidiu submeter os fenômenos à experiência científica. E ele achava, era crença dele, que essa pesquisa lançaria os restos imprestáveis do espiritualismo e a magia e a necromancia. Ele não acreditava nos fenômenos, né? Ele achava que pesquisando ele ia descobrir a fraude que acontecia. E em 1870, na escola, na Sociedade Dialética de Londres, ele então, perante a academia, ele deu o seu veredito, dizendo que os fenômenos espíritas eram verdadeiros e que aquilo que ele imaginava que eram fraudes, na realidade ele constatou que eram fatos verídicos e reais. Então vocês imaginem, o maior cientista do século, dizendo que examinou o fenômeno espírita e era um fato verídico, é um testemunho muito pesado, né? E isso aí, se vocês pesquisarem
né? O que a ciência fez, vocês vão constatar exatamente isso. Todo cientista que adentrou ao fenômeno espírita, ele constatou a verdade. Só que quando ele retornava à academia para dar o depoimento da verdade que ele encontrou, a academia pura e simplesmente dizia que ele tinha sido contaminado. Né? E isso aí é um fenômeno natural. Nós somos extremamente preconceituosos. Quando nós temos conceitos formados, nós só eliminamos esse preconceito se nós nos debruçarmos sobre o fato. E aí, pesquisando, examinando, nós vamos demover esse preconceito. Mas se outra pessoa que fez isso vier nos relatar, nós continuamos com o nosso preconceito. Ele só é derrubado realmente quando nós examinamos os fatos de frente. Mesmo sendo uma pessoa nossa, uma pessoa da nossa confiança, a gente continua imaginando que aquilo é aquilo que nós pensamos. E isso se deu com dezenas de cientistas que examinaram os fenômenos espíritas. Com Daniel Douglas Home, Florence Cook, Charles Williams, Henry Eva, State Moses e outros, ele pesquisou todos os fenômenos espíritas e pôde então fazer tudo aquilo que ele fez. Ele nos mostra o seguinte: aqui nós temos uma foto de uma célula. Toda a célula dentro do seu núcleo, dentro do seu interior, ela tem um elemento que se chama o citoplasma. Então, o ectoplasma, ele surge dentro do citoplasma das células, tá? É pelas pesquisas que eles efetuaram. Então, se você examinar uma célula vista de cima, toda essa região aqui do citoplasma, né, essa região que é um vazio, que tem o líquido, ela cede o elemento básico para o processo de materialização. Eles examinaram o ectoplasma, a substância, né, e dissecaram o elemento de forma científica. Então ele vem de uma palavra grega, né, que é ector, e biologicamente ele quer dizer o seguinte: a parte periférica do citoplasma. Ele é afetado pela luz, exceto a luz vermelha. Então eles pesquisaram e viram que a luz vermelha não afeta o ectoplasma, mas a luz branca ela afeta. Ela tem o poder de disseminar, de eliminar o ectoplasma. E eu vou contar um fato que vocês vão ver que realmente o ectoplasma ele sai pela boca, pelos ouvidos, pelas narinas e poros em fios muito finos. Então, um médium vidente, por exemplo, numa reunião de cura, ele vai perceber, saindo de algumas pessoas, aquele fiozinho fino e sendo recolhido em cima da mesa para os trabalhos de cura. Tá? Então, existem relatos de médiuns videntes que veem esse ectoplasma como se fosse uma cobrinha, caminhando e sendo recolhido em cima da mesa, num vasilhame, para a produção de trabalhos de cura. Ele tem o cheiro de ozona e ele tem o poder de moldagem pelo espírito ou pelo médium. Por isso que certos trabalhos de materialização, o espírito materializado, ele tinha a forma do médium, porque o médium interferia na materialização através do seu pensamento. Tá? Então é um fato. O Adhemar de Barros, para quem não conhece, que foi um governador do estado de São Paulo, ele tinha animais, né? E foram feitas várias sessões de materialização com a médium Hilda Negrão na casa dele. Então materializavam-se animais e eram fatos muito comentados em São Paulo nessa ocasião. O Notzing, ele fez exame de laboratório e encontrou células e outros materiais orgânicos nesse ectoplasma. Ele examinou o ectoplasma no microscópio. Kraufer, ele provou que havia aumento e diminuição do peso do médium.
Então o ectoplasma, ele funcionava às vezes como alavanca. Então, por exemplo, o médium, ele pesava 70 quilos. Aí uma alavanca ectoplásmica, ela sustentava o médium e aquilo lá podia diminuir para 20 quilos. Por quê? Porque ele sustentava evitando a questão da gravidade. Mãos materializadas de espíritos, né, mostrando velhice e juventude. Uma balança, por exemplo, eles colocavam o médium numa balança, o médium estava lá 70 quilos. Eles pediam para o médium, para o espírito, se materializar na outra balança. Então, à medida que a materialização começava, aí aquela balança começava 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, e a balança de cá, 69, 68, chegava na faixa de 38 quilos, o espírito e o médium. O vestido da médium, então vocês imaginem assim, ela deitada, então aqui a parte das pernas, né, aparecia assim dessa altura. À medida que a materialização ia se processando, o tecido grudava. Quer dizer, desmaterializava a parte inferior do médium. Então, realmente, era cedido matéria para a espiritualização dele. Nesse trâmite de troca de energia, se perdia 3 a 4 libras, tá? Que é energia dissolvida, né? Eles chegaram a ver em certa experiência, na cadeira, só a roupa do médium. Ele praticamente se desmaterializou, tá? E isso é matéria do médium. Então vocês vão ver certas experiências que foram feitas. Teve ocasiões de materialização que fizeram certas coisas que o médium quase morreu. Porque você imagina, né, ele naquela condição e submetiam algumas coisas. Deixa eu só apagar esse obsessor aqui. E eles fizeram a experiência de uma rosa fluídica, né, e uma rosa real, e constataram o número de pétalas, tudo exatamente uma cópia, né? E eles constataram também o seguinte: num trabalho de materialização você tem fluidos espirituais, que eles chamam de puros. Por quê? Porque eles vêm do plano espiritual e não são afetados pelo pensamento do médium, tá? É por isso que eles colocam ali. E o fluido B dos médiuns e fluido C da natureza. Então, num processo de materialização, eles recolhiam fluidos espirituais, fluidos animalizados do médium e fluidos de plantas vindos da natureza. Então vocês vejam que o assunto foi dissecado, né? E aqui nós temos, tá? Para aqueles que nunca viram um trabalho de materialização, está aí a Katy King, tá? Esse é um dos espíritos mais famosos que teve, porque ele ficou 2 anos semanalmente fazendo experiências que o William Crookes pedia. Tá? Então ele repetia semanalmente as experiências que o William Crookes queria fazer com relação à materialização. Então você vê, ó, todo o ectoplasma servia para formar toda a figura do espírito. Quem não viu o espírito ainda, está aí, está apresentado. Quem é que está com medo? Quem que se assustou? Claro, eu não estou não. Não? Tá? E aqui está o William Crookes. Vocês estão vendo que o William Crookes está olhando no relógio? Ele media a pulsação do espírito. Tá? Eles fizeram experiências com o espírito, fizeram o espírito absorver uma substância chamada barita, e ele expeliu essa substância. E ao expelir, eles constataram que queimou carbono. Então constataram que o espírito tinha, como os espíritos dizem, um pulmão fluídico. Tá? Então, o nosso organismo e o organismo espiritual, ele é idêntico. Eles possuem exatamente o mesmo órgão. Aí ajuda vocês a entenderem quando é que se consegue resolver, às vezes, um problema de cura, se o problema está no perispírito ou se está no corpo físico.
Entendeu? Às vezes, quantas vezes o médico, ele receita um remédio, o paciente melhora e aí depois o problema retorna. Porque se o problema reside no corpo espiritual, o corpo material melhora temporariamente, mas depois retorna porque a fonte do problema está no corpo espiritual. Tá? Então ajuda você a entender muito a questão dos trabalhos de cura. E aqui mais fotos do... Você vê, o William Crookes, ele pegava assim os cientistas e levava para as sessões de materialização. Você vê que o espírito se apoiava nas pessoas, as pessoas se tocavam o espírito, abraçavam o espírito, porque era exatamente como se fosse uma pessoa viva. Era uma vida, né, momentânea, tá? Como um corpo normal. E aqui nós temos mais fotos. A Kathy King, ela teve uma sessão e o Gabriel Delany, ele relata, né, como uma sessão espetacular. E eu diria o seguinte, eu li aquilo e senti vontade de chorar. Né? Mas sobre o aspecto da ciência, eles acharam aquilo maravilhoso. Perguntaram para ela por que não poderia acender a luz. E ela explica, né, que a luz branca tinha a capacidade de dissolver os fluidos. E ela disse assim, se vocês acenderem a luz, eu não vou ter condições de continuar apresentando. E aí eles acendem a lamparina. Ela concordou. Né? Ela disse, se vocês insistem, continuam insistindo, pode fazer. Aí ela concordou, quando eles acenderam as luzes, ela começou a derreter. Imagina como se fosse uma vela, né? Quando a vela vai derretendo, ela começou a derreter. E aí se dissolve, desapareceu. Né? Então, eles fizeram isso. E imagina, por exemplo, aquele ectoplasma que ela estava aparecendo para poder se materializar, era energia do médium. Tá? Então, quer dizer, imagina aquilo, sofrendo aquele impacto, o médium sentiu tudo. Ele depois ficou 2, 3 semanas hospitalizado porque afetou o seu organismo. Aqui, os críticos eles diziam que a forma materializada era a mesma do médium. Né? Então, nessa foto, eles tiraram a foto da médium, tá vendo? Ela em transe e o espírito. Tiraram juntos, exatamente para mostrar. Porque o que eles faziam? Eles prendiam o médium em gaiolas. Eles construíam gaiolas, amarravam o médium lá, amarravam os braços, passavam arame, porque eles imaginavam que era o médium que saía da gaiola e se materializava, e aparecia como materialização. O que eles submeteram os médiums, em nome da ciência, é um absurdo. Você lê as obras e diz assim, não, Deus o livre. Quer dizer, tudo em nome do ceticismo. Né? Então, o plano espiritual, vocês não imaginam o que fez para provar aos descrentes que aquilo era real. Mas é aquilo que eu comentei para você. Você prova para 4 ou 5 que viram. Os 500 que não viram continuam duvidando. Né? E você vai provar, vai ficar vivendo, provando para quem não crê? Não, vamos tocar o barco para frente. Né? Quem acredita, quem linkou o espiritismo com o cristianismo, entende tudo o que aconteceu e é isso aí. Por que toda casa espírita é acompanhada de trabalho? Né? Por causa de ação. Então, graças a Deus, a gente ouve aqueles comentários. Uma coisa que eu admiro no espírita é a caridade. É porque o espírita se mexe, acredita nisso. Acredita em função da fé raciocinada que ele desenvolveu. Aqui, vocês estão vendo o ectoplasma saindo da boca do médium. Tá? E olha a quantidade formando um tecido. Tá? Então isso era fotografado. Essa era uma médium famosa na época. E aqui, ó, tá vendo? O ectoplasma, ele sustenta um bastão. Né? E com aquele bastão ele provocava as batidas. Provocava a levitação.
Aqui é um site americano ou inglês, survivalafterdeath.org, que ele mostra, ele fala dos fenômenos de transporte. Esses materiais eles eram desmaterializados no local de origem, passavam por paredes, por portas, né? E eram trazidos para o ambiente. Piracicaba, em 1906, eles realizaram uma sessão de transporte e veio um jornal do Times de Londres. E quando eles passaram a mão na tinta, estava molhada ainda. Ficou exposto no jornal de Piracicaba por um mês. Esse fato é mencionado num livro muito legal que tem, O Espiritismo em Piracicaba e Região, que fala do Espiritismo nessa nossa região. É muito importante que todo o fato ele tenha uma comprovação da codificação, né? Então vamos ver o que diz no livro dos médiuns sobre a questão da materialização. O espírito que quer ou pode aparece revestido algumas vezes de forma ainda mais nítida, tendo toda a aparência de um corpo sólido ao ponto de produzir uma ilusão completa e fazer crer que se está diante de um ser corporal. Em alguns casos, enfim, e sob o império de certas circunstâncias, a tangibilidade pode tornar-se real. Quer dizer, pode-se tocar, apalpar e sentir mesmo a resistência do espírito. O mesmo calor como parte do corpo vivo que não impede de se desvanecer com a rapidez de um relâmpago. Então você está ali, né? A Kathy King, ela passava assim pelas reuniões, passava a mão, né? Ela permitia que as pessoas com a tesoura cortassem parte do tecido que ela estava vestindo, né? E tem relatos que às vezes esse tecido levava às vezes meses antes de sumir. Então não é mais pelos olhos que se constata a presença, mas pelo toque. Se podia atribuir à ilusão ou a uma espécie de fascinação, a aparição simplesmente visual, não é mais permitida a dúvida, quando se pode agarrá-la, palpar, quando ela mesma nos agarra e aperta. Os fatos de aparições tangíveis são os mais raros, mas aqueles que ocorreram nesses últimos tempos pela influência de alguns médiuns poderosos e que têm toda a autenticidade de testemunhas irrecusáveis, provam e explicam os que a história relaciona a respeito de pessoas que mostraram depois da morte com todas as aparências da realidade. Então está aí o fato, né, coberto pela materialização. Isso aqui é uma experiência que o Kardec fez, e o Kardec ele era danado, porque ele questionava, ele apertava, ele encurralava os espíritos. Ele estava sentado, né, do lado do médium, e o espírito estava se comunicando. Então ele diz o seguinte: você onde é que está? Ele disse: não, eu estou aqui ao lado do médium. Ele disse: mas como é que você pode estar do lado do médium se eu estou do lado do médium e nós estamos no mesmo lugar? Aí o espírito diz: sim, só que eu estou numa densidade que isso é permitido, que eu estou através do corpo de vocês. Aí Kardec diz assim: tá bom, mas se você aumentar essa densidade, aí ele assim, aí se você aumentar um pouco, as pessoas olhando vão ver que entre você e o médium vai aparecer um semblante esbranquiçado. Aí ele assim, e se aumentar mais a densidade? E aí o espírito diz assim, você vai ter que sair da cadeira. Por quê? Porque ele então iria se materializar, e a partir do momento que o espírito se materializa, matéria é matéria. A matéria não entra na matéria, né? A matéria sutil atravessa a matéria, mas a matéria densa não, porque é da mesma densidade. Tá? E Kardec fazia, ele questionava, ele ia apertando para entender. E enquanto ele não entendia, ele não... Houve um médium muito famoso, Francisco Lins Peixoto, o Peixotinho. Olha a materialização do espírito Ana. Está vendo? E o ectoplasma saindo da narina, da boca, dos ouvidos. Tá? Aqui aparece uma materialização, é uma forma de materialização que chamava materialização miniaturizada.
que aparece só a forma do espírito em tamanho menor, né? Então, no meio da massa ectoplasmática, saindo do ouvido lá, tá vendo? Aparece então o rosto de um personagem. E aí o que faziam? Aqui o Chico, eles fazem uma ata da sessão de materialização e todas aquelas pessoas presentes, elas constatam que presenciaram aquilo tudo, assinam e passavam em cartório, tá? Então era o documento que provava que assistiram aquilo, pessoas idôneas, né? E aqui está então um desses documentos. Declaro que essa fotografia foi batida na reunião de materialização em nossa residência em Pedro Leopoldo, Minas, o senhor Henrique Lomba Ferraz, servindo de médio o senhor Francisco Peixoto Lins, achando-me presente, assim como diversos companheiros testemunharam o fenômeno. Então, pessoas idôneas que testemunharam o fenômeno da fotografia e usavam a escrita como um testemunho de que aquilo realmente foi assistido por eles e registrado em cartório. O Francisco Cândido Xavier realizava fenômeno de materialização, e eram fenômenos muito bonitos, que eram materializações chamadas luminosas, né? Era essa aparência aí, tá? Era uma materialização e era luminosa. O Emmanuel, né, se materializava, e aí eles colocavam as pessoas presentes e registravam. Aí chegou um determinado momento, o Emmanuel botou um ponto final na coisa, tá? E então Emmanuel diz assim: contudo, em sua última materialização, o Emmanuel falou para os presentes: amigos, a materialização é fenômeno que pode deslumbrar alguns companheiros e até beneficiá-los com a cura física, e é sabido que nas reuniões de materializações, às vezes as pessoas se beneficiavam com curas. Todavia, o livro é a chuva que fertiliza lavouras imensas, alcançando milhões de almas. Rogo aos amigos a suspensão a partir desse momento dessas reuniões. E a partir daquele dia, Chico, a disciplina em pessoa, nunca mais as realizou, servindo-se de sua faculdade mediúnica de efeitos físicos. O livro, no entanto, como chuva abençoada, continua fertilizando a lavoura do coração humano, trazendo paz, reconforto e esclarecimento a milhões de criaturas. Tá? Então Emmanuel decidiu, e decidiu muito bem, porque as sessões de materializações, elas realmente impressionavam as pessoas que estavam nas sessões. Mas a partir daquela reunião, inclusive as próprias pessoas que viam, né, com o desenrolar do tempo, elas começavam assim: mas será que eu vi mesmo? Né? Será que eram fenômenos que impressionavam a visão? O livro não. O livro, você pega, por exemplo, o Pão Nosso, né? Que você lê, que você deixa na sua cabeceira, que você se encanta com aquele livro 10 vezes. E aquele livro pode passar para a mão de outros, pode passar para outros, né? Quer dizer, é uma coisa que está permanente e fala direto ao intelecto. O livro, ele convence, ele explica, né? Ele consegue fazer com que as pessoas raciocinem. E a doutrina é exatamente isso. É pelo raciocínio que você vai desenvolver a sua fé, através da compreensão do fenômeno. E o Kardec é muito claro. Nós não pedimos que as pessoas acreditem no espiritismo. Nós queremos que as pessoas o compreendam. Por isso que numa casa espírita você não pode chegar para a pessoa e dizer: não, porque é assim, porque Emmanuel falou, porque o Chico falou. Não. Você tem que dissecar para que as pessoas entendam o que é o espiritismo. Por isso que são os cursos, são as orientações. Porque o fenômeno em si, ele pode impressionar aqueles minutos. Depois a pessoa saiu dali e nem entendeu direito às vezes o que se passou. E aqui está o Chico ali novinho, tá vendo? Era carequinha. Tá o espírito materializado atrás, né? E o médium soltando o ectoplasma, tá vendo? Vinha jorrando e então formava o espírito.
Olha o crucifixo da freira. Olha o véu. E ela materializada entre o Chico e o outro personagem. Aqui era entre o Chico e um outro personagem também, dando a mão para... No Evangelho, nós encontramos lá, relata o Evangelho, de imediato apareceram materializados 2 varões, Moisés e Elias, lá no monte, né? É digno de ressaltar que Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, está registrado na Bíblia. Apesar da presença do Mestre, que por si só seria suficiente para causar singular acontecimento, acreditamos que os apóstolos ali presentes estavam efetivamente cedendo o ectoplasma. Então, naquela passagem do Monte Tabor, é interpretado que os apóstolos cederam o ectoplasma para a aparição de Moisés e Elias. E aí eles citam vários exemplos, né, de reuniões que ocorreu o mesmo fenômeno. Esse livro, O Trabalho dos Mortos, é da família Prado, do Pará, né? Então, mostra várias fotografias de materialização de espíritos. Essas sessões eram realizadas, né, são raríssimas, mas eles tiravam as fotos dos espíritos. Está vendo aquela gaiola que falei para vocês? Ó? Tá? Os médiuns eram trancados lá, eram fechados com cadeado, e aí o espírito aparecia fora da gaiola. Aqui a médium psicografando, está vendo? E o espírito materializado atrás. Quem é do tempo da roupinha de marinheiro? Mais ou menos, é isso aí. Eu tenho uma porção de gente que eu estou vendo que era, mas ficou na subida. Então, era muito comum, né, as crianças vestirem roupinha de marinheiro, e aqui está a materialização de um espírito que se manifestou como marinheiro, né? Na Bíblia, em Daniel capítulo 5, versículo 5, aparece lá, eles roubaram a taça do templo e levaram lá para a orgia, tomaram vinho na taça. E aí, enquanto eles estavam naquela festa, naquela orgia, então a Bíblia relata lá, na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal na estucada parede do Palácio Real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Imagina o rei, a mão assim na parede escrevendo. Era uma mão materializada. E estava lá escrito Mene Mene Tekel Ufarsin, né, dizendo que eles tinham blasfemado os objetos do templo e que Deus iria castigar. E aí no relato da Bíblia você vê lá que um deles faleceu no dia seguinte. Tá? Em Jonas, capítulo 4, versículo 6, e fez o Senhor nascer uma abobreira que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça. Do lado da cabana que Jonas montou, cresceu uma abobreira do dia para a noite. E isso nós assistimos de fenômenos de materialização de plantas, né, que foram materializadas assim num curto espaço de tempo. Oi? Fazendo sombrinha para ele. E né? sombrinha para ele. E o Aksakoff, no livro Animismo e Espiritismo, ele relata: a Cátia cortou a aba do seu amplo vestido, cerca de 10 retalhos, e distribuiu entre os assistentes. É aquilo que eu falei para vocês. Numa sessão de materialização, ela cortou a aba dos coisas e distribuiu para os assistentes. A médium fez alguns passes e então materializou algumas flores de rosas numa caixa que ela tinha. Aqui é o que eles chamam de materializações miniaturas. Vocês observam que naquele ectoplasma que sai direto do nariz ali da médium, né, várias figuras aparecem. E aquela figura central é exatamente a materialização do rosto do Arthur Conan Doyle.
Esse é um escritor inglês muito famoso, ele é o criador daquele personagem, o Sherlock Holmes. Aí ele escreveu um livro que é a história do Espiritismo. Aí, então você vê várias figuras, né, na massa ectoplásmica. Esse caso aqui, o caso de Pindamonhangaba, quem conhece, levanta a mão. A igreja, acontece um fenômeno, o que ela faz? Ela institui uma comemoração. E todo ano tem uma festa para lembrar aquilo. Os fenômenos espíritas acontecem. Aquele público que acompanhou, acompanhou. A imprensa que publicou, publicou. Mas o tempo passa e a coisa se esvai. Isso aqui aconteceu em Pindamonhangaba em 1945. Na ocasião, o jornal à noite de São Paulo, que seria mais ou menos o nosso Estadão, ele foi a Pindamonhangaba, acompanhou a história, publicou, isso foi para o exterior. Hoje, ninguém mais conhece. Eu estou trazendo à tona. Então eu estou colocando lá no site, que é justamente para se divulgar de novo, para se relembrar do fato. Eu vou contar em poucas palavras. Um espírito se manifestou na casa espírita e disse assim: eu vou fazer uma operação do apêndice do farmacêutico que está inflamado. Aí o médico disse assim: tá bom, eu vou conversar com ele e tal, né? E ele assim: eu quero que acompanhe essa operação 8 médicos. E deu o nome dos médicos. Deveriam ser convidados para acompanhar essa operação e dar o seu testemunho de que acompanharam, viram, fizessem críticas, né? Toda a sorte de verificações. E aí o médium começou a caminhada. Foi lá para o farmacêutico e disse: olha, se manifestou o espírito do doutor fulano de tal. E aqui tem o nome de todos eles, tá? O médico do fulano de tal, que era de Bauru, se não me falha a memória. E ele disse que você está com um apêndice inflamado e ele vai fazer a cirurgia do seu apêndice, uma cirurgia espiritual. E o farmacêutico disse: eu não tenho apêndice inflamado nenhum, está tudo ok, né? Não tem nada, não tem... E ficou aquela vai que vai. Decidiram fazer um raio-x do apêndice. Então envolveram o segundo médico que devia estar envolvido no assunto. Foram lá e o médico disse: é para já, vamos fazer o raio-x. Fez o raio-x e constataram que estava inflamado. E aí o médico falou: olha, mais um mês iria supurar e você ia ter que operar o apêndice rapidinho. Aí começaram os preparativos para a operação. Dentre os médicos que foram enumerados, tinha o filho do médico falecido, que era um grande cirurgião em São Paulo, né? E esse era o mais difícil. Aí o médico falou assim para ele: ele vai ser relutante, mas aí você fala isso para ele. É uma pena que não relata o que ele falou, a gente só fica curioso. Porque quando entraram em contato com o médico em São Paulo, o cara disse assim: olha, eu não acredito nessas coisas. Se eu ver, eu também não vou acreditar, então não adianta nada eu ir aí. Aí a pessoa disse assim: olha, ele pediu para te falar isso. Aí ele disse: não, então faz o seguinte, marca que eu vou. E eu estou curioso para saber também, mas se um dia vocês souberem o que era, vocês me contem, porque fica sem saber. Mas devia ser alguma coisa realmente muito, muito contundente, porque ele resolveu ir e foi, né? Então foi feita a cirurgia espiritual desse apêndice, tendo a radiografia do apêndice inflamado. Tiraram o apêndice, o médico tirou sem incisão, deixou ali no vidrinho com o líquido, certo, para preservar. E aí depois o médico do raio-x quis tirar outra radiografia, porque ele queria ver que o apêndice não estava mais lá. Então, todo esse material, 8 médicos assistiram a operação, está lá o nome deles: Dr. Ortiz Monteiro Pato, Dr. Hernani Fonseca, Dr. Rogério Moreira, Dr. Tacílio Pereira, assinaram, registraram em cartório e publicaram. A igreja, com um fato desse, isso aí é para o dia de todos os santos. Ela ia fazer uma festa com isso. Porque ela não ia deixar uma coisa dessa se esvanecer. Mas nós espíritas precisamos aprender.
né? Nós precisamos publicar no Twitter, precisamos publicar no site, precisamos falar no centro, porque são fatos. O bispo de Belo Horizonte foi reclamar com o ministro da Saúde por que deixava essas coisas surgirem assim e deixasse ficar contando isso. E o ministro da Saúde disse assim, ó, se você tiver algum fato para ajudar a esclarecer o fenômeno, por favor. Agora, querer tapar o sol com a peneira, foram fatos conhecidos, inclusive, no exterior. Tá? É o chamado caso de Pindamonhangaba. Quem conhece o caso de Pindamonhangaba, levanta a mão. Oh, então agora ficou legal. Esses trabalhos são de caráter científico. Eu digo que são um dos mais importantes que existem. Porque eles são a prova da existência do Espírito. O que eles faziam? Eles colocavam um balde com parafina e aí o Espírito materializava. Ele materializava, botava a mão lá, aí a mão formava uma luva. Como é que você tira essa luva sem destruir a mão? Você não consegue. Agora, uma mão materializada você consegue. A mão estava materializada, é só desmaterializar. E aí então formavam essas figuras que eram entregues para as pessoas especialistas em moldes e moldagem, para que elas identificassem como é que podia tirar a mão lá de dentro sem destruir o molde. Tá? Então esses fatos ficaram registrados. Imagina tirar um pé. Tá? Vejam, observem as mãos, observem o punho. Tá? Então, deem uma olhada no punho. É impossível você tirar uma mão material de dentro de uma luva dessa. Agora, o imaterial você pode, que é só desmaterializar. Quer dizer, você prova que ali dentro era uma coisa que foi materializada temporariamente. E aí os críticos produziram uma mão. E disseram, está vendo? Isso é fajutagem dos espíritas. Nós também fazemos isso. Observa o punho da mão que eles produziram. Olha a largura. Eles produziram e disseram, está vendo? Os espíritas não estão fazendo nada de... E realmente, se você fizer com um punho desse, qualquer mão sai. Tá? Mas é exatamente aquela coisa. Em vez de tentar acompanhar, em vez de tentar verificar, questionar, né? Mas não, aí fica querendo provar que aquilo realmente é uma coisa inventada. Eu acho que o fim é agora. Não. Olha. As materializações permanentes. Tudo isso que eu mostrei para vocês ficou registrado em fotografia, né? Mas essas materializações estão aí. Quem já leu a Gênese? Levanta a mão. Opa! Quem já leu o Leon Denis? Só! Vocês estão perdendo. Os livros do Leon Denis são fantásticos. São livros realmente maravilhosos. O problema do ser, do destino e da dor. Esse livro, Eurípides Bassanufo, começou por ele. Eurípides se encantou com o Espiritismo através desse livro. Quem já leu Gabriel Delany? Puxa. Vocês não sabem o que estão perdendo. Tá? São informações e informações sobre a doutrina espírita. E isso é publicado, passa de mãos em mãos, está aí na biblioteca, está disponível para todos nós. Oi? Deixa eu te perguntar uma coisa. O senhor disse que espírito, que a materialização, no caso para ectoplasma, só tinha antigamente, né? Que hoje não tem mais. Que hoje é muito raro. Mas e se algum espírito quisesse manifestar hoje?
no caso do psicoplasma, e aí? Como que acontece isso? Ela acontece, ele vai se utilizar da mesma forma. Hoje você não tem, né? É muito raro você encontrar um médium de efeitos físicos, porque ele vai precisar desse ectoplasma, né? Mas você viu lá, o ectoplasma ele é recolhido de vários seres humanos, né? Mas se você quiser fotografar, isso é possível? Dá para você ver? É possível, se os espíritos encontrarem meios, isso pode. Inclusive, existem, em alguns lugares, algumas sessões de materialização, e essas sessões normalmente estão sendo realizadas com a finalidade de cura. Tá? No site você vai ver lá, tem uma reportagem sobre isso, de um médico que eles estão fazendo num determinado lugar, sessões de materializações, mas a finalidade está sendo para cura. É porque o ectoplasma ele é usado muito em trabalho de cura. Tá? É que os espíritos, eles já não julgam mais necessário, entende? Porque já fizeram tudo, né? Você viu, e a ciência sempre reticente, sempre duvidando, né? Só para você ter uma ideia, a Sociedade Dialética de Londres, ela pegou dos seus pares 32 elementos e segregou esses elementos para estudarem os fenômenos espíritas. Eles ficaram 3 anos e meio estudando. Tá? Quando eles reuniram todo o material, publicaram e entregaram para a Sociedade Dialética, mostrando que os fatos espíritas eram uma realidade, a sociedade não quis publicar. Aí eles publicaram por conta própria. Mas por que a sociedade não quis publicar? Porque aquilo que eles relataram não bateu com o preconceito da sociedade. E isso aí você pode fazer em qualquer canto. Eu tive uma experiência, né? Você trabalha para mostrar para uma comissão, aí aquela comissão vai para a diretoria e diz, olha, nós examinamos o material, realmente é bom, acho que não... A diretoria, não, então vamos fazer outra comissão. Entendeu? Porque aquela pessoa que não se debruçou sobre o fato, ela continua com dúvida. E a Sociedade Dialética de Londres, que pegou elementos da sua própria instituição, designou, escolheu. Vamos lá. Eu queria encerrar com essa frase aqui, que está contida no livro Nosso Lar. Tá? O Benevenuto, ele diz o seguinte: enfim, procuram-se por lá os espíritos materializados para os fenomenismo passageiro, ao passo que nós outros vivemos à procura de homens espiritualizados para o trabalho sério. Tá? Que a gente se conscientize disso. Né? O espírita tem que beber isso. O plano espiritual, para agir na face do planeta, ele precisa de gente decente. Ele precisa de gente honesta. Ele precisa de gente comprometida. Então, como é que os espíritos podem se comprometer comigo se eu não quero sair das minhas amarras? Os espíritos, eles querem trabalhar. Você quer continuar com as suas paixões, você quer continuar fazendo o mesmo que você sempre fez. Os espíritos, eles pura e simplesmente, paciência. O Luiz não quer trabalhar, não quer ajudar, vamos procurar outro. Agora, quando os espíritos encontram homens espiritualizados para o trabalho sério, a coisa se expande. Quando uma casa espírita se dispõe a fazer um trabalho sério, a fazer um trabalho embasado, a fazer um trabalho realmente como tem que ser feito, a espiritualidade se achega. Então, uma casa espírita que queira atrair os bons espíritos, é fácil. É só trabalhar direito. É só fazer o que tem que ser feito. E às vezes a gente quer resolver as coisas da nossa maneira. A gente não quer fazer o que tem que ser feito, para não melindrar, né? Para não
ferir suscetibilidades. Às vezes a gente fica massageando egos, né? Para a gente manter a casa cheia, mas não é por aí. A gente tem que procurar fazer a coisa exatamente como tem que ser feita e de forma honesta. E aí, sem sombra de dúvida, nós vamos ter os melhores mentores que estão por perto, porque eles querem trabalhar, né? E eles vão trabalhar com aquelas casas que se disponham a fazer o trabalho certo. Que Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigado, né, por essa oportunidade que vocês me deram. Foi um prazer estar aqui, tá? E eu agradeço, então, a recepção de vocês, tá? Obrigado. Bom, Luiz, em nome da União Fraternal, em nome do Movimento Espírita de Poços de Caldas, nós queremos te agradecer, né, por você ter se deslocado e ter vindo nos trazer um pouco da sua experiência, dos seus estudos. E vamos aproveitar esses momentos para a gente fazer esse encerramento. Eu só queria lembrar do livro. Ah, sim. Então, eu trouxe 5 unidades do livro para aqueles que são pesquisadores, são expositores e quiserem adquirir, né, ao custo de R$40, tá? Agora já tem só 3 e o dia tem 2 vendidos. Ah, é? Opa! Maria José, por favor, ele poderia colocar o site novamente? Ah, tá. Obrigada. Nada. Agradecemos, então, ao Mestre Jesus por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez em seu nome. Agradecer pela presença do Luiz, que carinhosamente nos trouxe a sua palavra, a sua fala, o seu amor, e que cada um de nós, também abertos para receber tanto a instrução quanto o carinho que ele nos trouxe, que saiamos daqui em melhores condições do que quando chegamos e que possamos ter a coragem de assimilar tudo que ouvimos, tudo que aprendemos, o que sentimos e dividir com os nossos familiares, com as pessoas com as quais encontrarmos, para que sejamos também nós as materializações do que de melhor a espiritualidade nos trouxe na noite de hoje. Que Jesus nos abençoe a todos e nos proteja hoje e sempre.